Então, pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live para falar especialmente, é uma live curta hoje, né? E a nossa live de hoje vai ser para falar especialmente do nosso novo livro. Olha aqui, deixa eu ajeitar na câmera. Esse é o nosso novo livro, né? Chamado Inveja. Iniciamos a venda dele agora no dia 1º de junho, esta semana. Então, o novo livro Inveja já está disponível para vendas, né? Olha a qualidade, deixa eu aproximar aqui, ó. Olha a qualidade das cores, olha que coisa espetacular. Um livro, ó, a parte de trás aqui, falando um pouquinho da minha biografia, né? Do autor. O livro foi escrito por mim, tá? E já está à disposição, né? Para quem quiser adquirir, né? Você entra em contato comigo, né? Através do WhatsApp 51 9 96465462, né? WhatsApp 51 aqui no Rio Grande do Sul 996465462. Custa apenas R$ 20, tá? O livro, esse preço promocional dos nossos livros é R$ 20 com frete incluso nesse valor para qualquer lugar do Brasil. Então, qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai fazer um Pix para mim, você vai entrar em contato comigo pedindo o livro, você vai fazer um Pix para mim e eu vou mandar o livro pelo correio para você sem custo do frete. Então, dependendo do lugar onde você mora, o livro vai sair de graça, praticamente, vai sair pelo preço do frete, né? Porque o nosso intuito nunca é financeiro, né? Então, o que a gente arrecada com o valor dos materiais, a gente usa para produzir outros materiais e já usamos muitas vezes desses valores para abençoar missionários e outros projetos, né, que estão relacionados ao reino de Deus. Então, o intuito dessa live de hoje, né, agradeço aí a presença do Luciano Martins, né, grande abraço, aí, obrigado, Luciano, obrigado pela saudação aí, né, pelas bênçãos, né, e que Deus te abençoe também. O intuito, né, dessa live realmente demonstrar, né, o material, né, explicar um pouquinho desse novo projeto. É um projeto que iniciou agora e que vai durar um bom tempo, médio prazo. Nós temos outros materiais aí que nós estamos publicando, mas esse projeto do livro Inveja, ele é um projeto que vai durar ainda um bom tempo, né? Acredito que a gente tem aí pelo menos mais um ano pela frente aí de projeto, né? E Deus sabe, né, até onde vai chegar, né? O nosso intuito é que de alguma forma esse material venha te ajudar a crescer, né? Crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, a melhorar a sua vida e a entender um pouco mais das coisas relacionadas à relação dos homens e também à relação do mundo espiritual. Esse livro, especialmente, ele trata de algumas coisas espirituais também, tá? Porque nós podemos tratar a inveja, né, de duas formas, né? Há muitas pessoas, nós temos basicamente dois perfis de pessoas quando nós tratamos deste assunto chamado inveja. Um perfil totalmente cético, né? Que ele vai falar o seguinte: ah, eu não acredito nessas coisas, né? E um perfil que é mais uma pessoa, são pessoas que têm mais, que acreditam mais, né?
que tem um pouco mais de sensibilidade nessa questão de crer realmente de que existem coisas além do nosso físico, além do material, né? Existem coisas que muitas vezes a gente não consegue nem mesmo explicar. A grande verdade é essa. Se nós formos abordar o assunto inveja e outros assuntos que têm um certo viés também espiritual, muitas vezes a gente não vai ter resposta para tudo. Então, o intuito deste livro, tá, é trazer luz a algumas questões, né? Você pode olhar na capa que tem um olho, né? Um olho maligno, né? Por quê? Porque a inveja, ele é um sentimento maligno, né? Ela faz parte, né, da vida do homem desde lá dos primórdios da humanidade, né? A Bíblia fala sobre inveja, sim. Tem gente que acha que a Bíblia não fala. Tem gente que diz, eu não acredito nessas coisas. Isso aí para mim não existe. Existe sim, né? Se nós analisarmos, né, pela perspectiva bíblica, a Bíblia fala bastante sobre inveja. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Lá no início, né, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Esses filhos foram chamados de Caim e de Abel. Você deve conhecer essa história, né? Quem nunca ouviu falar da história de Caim e Abel? Não precisa nem ser crente, evangélico ou católico para saber dessa história, que é uma história muito comum no mundo ocidental, pelo menos, né? Todo mundo, ou até mesmo o Oriente Médio, pessoal do Islã, todo mundo sabe da história de Caim e de Abel. O que aconteceu? Caim ficou com inveja de Abel e matou o próprio irmão por inveja. Então, pela perspectiva humana, a Bíblia fala de inveja e na perspectiva humana, né, natural das coisas, a inveja já é terrível, porque nós vemos tanto na história de Caim e de Abel e histórias do nosso tempo, quantas pessoas, né? A gente vê muitas vezes um colega de trabalho que puxa o tapete de outro colega de trabalho. A gente vê muitas vezes, né, o chefe que puxa o tapete, né, que acaba fazendo coisas ruins para certo subordinado que está se destacando, um medo de perder o emprego. Muitas vezes a gente vê isso nas empresas, né, que o encarregado, o coordenador, o gerente, muitas vezes ele vai lá e puxa o tapete, ele vai lá e ele faz algo, né, contra um subordinado que está se destacando. Por quê? Por inveja, por ver que o cara tá crescendo, que o cara tem inclusive a perspectiva de, na ideia dele, de passar por ele, entendeu? Temos na Bíblia a história de José, né, e seus irmãos também, né? Tudo isso que eu estou falando para você está escrito no livro, tá? Então, você adquirir o livro, eu faço um apanhado no livro também de textos bíblicos que falam sobre a questão da inveja. Então, a Bíblia fala muito sobre a questão da inveja. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre a inveja. A Bíblia diz que os fariseus, né, que aqueles judeus da época de Jesus, eles queriam matar Jesus por inveja. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Aí você adquirindo o livro, você vai descobrir que texto que é. Então, os próprios fariseus, aqueles religiosos do judaísmo, na época de Jesus, eles tentaram matar Jesus por inveja. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus trouxe uma nova perspectiva da questão espiritual, da questão do reino de Deus. E multidões, a Bíblia diz que multidões procuravam Jesus, as multidões iam até Jesus, Jesus curava aquelas pessoas, expulsava os demônios daquelas pessoas, libertava, né? Multiplicava pães, peixes.
transformou água em vinho, né? Jesus operava muitos milagres. E aqueles judeus tradicionais da época, que deveriam ser os guardiões da lei de Deus, eles viviam, eles eram, o próprio Senhor Jesus diz que eles eram, chamava eles de sepulcros caiados, né? Ou seja, eles tinham uma aparência externa bonita, né? Se vestiam bem, usavam toda aquela roupa, aquela pompa de religião, porém por dentro eles estavam apodrecidos. E Jesus chega com uma nova perspectiva. Jesus chega pregando o reino de Deus com poder. E isso causou muita inveja na vida desses fariseus ao ponto de quererem matar Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso, né? Temos José e seus irmãos, né? O José, conhecido como José do Egito, também é outro personagem da Bíblia que, por inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Olha que terrível, a que ponto, né? A inveja pode dominar o coração, a inveja pode dominar a mente de uma pessoa. Eles venderam o próprio irmão, né, a uns mercadores por inveja. Eles tinham inveja porque o pai de José, que era Jacó, tratava José com diferenças, né? Deu uma roupa diferenciada para ele. Ele era filho da esposa de Jacó, Raquel, que era o grande amor de Jacó, era Raquel, né? E Jacó teve vários filhos e filhas, né? Ele teve 12 filhos homens, dentre esses 12, um era José. E Deus escolheu José para uma missão, dava sonhos para José. E os irmãos viviam enraivecidos, tinham ódio de José. E eles tinham muita inveja de José. E o que aconteceu? Eles venderam José como escravos. Então, como escravo, para você ver a que ponto chega a dominação desse sentimento, né? Porque é um sentimento realmente terrível, gente. E você lendo o nosso livro, né? Você adquirindo o livro, você vai perceber o seguinte, que ninguém, né? Ninguém está ileso de ser tentado nisso daqui. Todos nós devemos nos policiar em relação a isso, né? Muitas vezes se apresentam situações diante de nós, né? Aquele carrão, aquela casa maravilhosa do vizinho, do conhecido, até mesmo do familiar, né? E muitas vezes o nosso coração ele se inclina para a inveja, né? O chamado olho gordo, né? Por isso que tem esse olho, né? Que na crendice popular, né? Em alguns lugares eles chamam de olho gordo ou olho grande, né? Então, nessa perspectiva humana, gente, falando de coisas humanas, as pessoas fazem coisas terríveis por inveja, né? Elas matam, elas roubam, elas mentem, elas enganam, elas puxam o tapete uma das outras, criam calúnias, difamações, tudo por inveja. E as redes sociais hoje têm sido uma forma de aumentar essa situação. Com esse advento das redes sociais, do Facebook, do Instagram, onde as pessoas ficam postando aquela vida perfeita, maravilhosa, que na verdade, na maioria das vezes não existe. A maioria das vezes essas postagens são fake, são falsas. Então as pessoas postam ali jantares, né, situações que parece que a vida dela é perfeita, mas na verdade tá tudo desgraçado por fora, né? Tá tudo desgraçado lá nas quatro paredes. As coisas não estão funcionando bem, não. As coisas estão mal. E as pessoas têm tentado criar um personagem através dessas redes sociais. E muita gente acredita nisso e acaba tendo inveja de algo que na verdade nem existe. Aí olha lá, a pessoa botou uma foto no restaurante e tal,
e acha que, fulano tá bem, né? Fulano tá bem de vida, como eu queria estar nesse restaurante e tal, mas a pessoa tá endividada, a pessoa daqui um pouco tá ali ostentando, tá ali gastando com uma roupa cara e tal, mas na verdade tá devendo, às vezes, muito dinheiro no cartão de crédito, tá devendo muito dinheiro no banco para outras pessoas. Então, essa questão das redes sociais tem atrapalhado em muito, né? Tem aumentado em muito esse sentimento terrível que é de tu olhar para o outro, né? E tu, além, a questão da inveja é muito além do que tu querer ter o que o outro tem. Então, na verdade, a inveja ela vai além, esse sentimento de inveja, além da pessoa querer o que o outro tem, ela quer que o outro não tenha. Então, é muito ruim isso é prejudicial. O invejoso se torna uma pessoa triste, amargurada, né? É muito ruim na vida do invejoso e a pessoa que é invejada acaba sofrendo consequências em relação a isso. Na esfera humana, quantas pessoas têm matado outras pessoas por inveja, têm causado danos financeiros, destruído muitas vezes, né, uma família, um casamento através de mentiras, tudo isso, né, por inveja. Então, assim como Caim matou seu irmão Abel por inveja, assim como José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, coisas terríveis têm acontecido nesse tempo por causa da inveja. E nós devemos nos policiar e fugir disso. Nós devemos buscar, né, policiar os nossos olhos, né? Buscar policiar a nossa mente, buscar conhecimento e buscar fortalecimento em Deus, pedir para que Deus nos livre deste mal, né? Lá na oração que Jesus ensinou, né, aos seus apóstolos e para nós, ele diz, né, no Pai Nosso, né, não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal, né? Então que a gente possa pedir para que o Senhor Jesus nos livre da tentação da inveja e nos livre do mal que a inveja causa nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E tem a questão espiritual também, né, gente? Não é todo mundo que crê nisso, tá? Então eu falo, né, o nosso livro Inveja, mostrando novamente, olha que bonito o livro, né? Eu falo um pouco sobre as questões espirituais que estão atrelados à questão da inveja, tá? Eu considero, tá? Essa é a minha opinião, não é só minha. Na minha opinião, a inveja ela é equiparada à feitiçaria, né? Existem pessoas que têm uma energia própria tão negativa, tão ruim, e que a inveja acaba se tornando um feitiço lançado contra outras pessoas que no senso comum o pessoal chamava de olho gordo, né? A gente vê histórias aí dos nossos antepassados, avós, tios, bisavós que contavam, tinha uma vizinha que quando chegava na casa, ela olhava para a planta e a planta morria, né? Quantas vezes a gente escutou histórias como essa? Olha, tem um parente lá, né? Uma tia, um parente tal, um primo, sei lá, que quando vai na casa, ele olha para um animal e aquele animal morre, né? Então a gente cresceu, né, com essas histórias e de fato é um senso comum, né? São histórias da crendice popular, mas que tem um fundamento de verdade por trás disso, né? É aquilo que eu disse, nem todos creem nisso, né? Então, há uma crendice popular que diz também, né, que só pega em quem acredita, né? Pode ser que tenha algum tipo de fundamento isso, porque depende de como é que você está, né? Depende de como que vai ser. O nosso corpo, né? Nosso corpo é composto de energia, tá? Nós somos baterias vivas, né? Isso a ciência, né, já comprova que o homem, o ser humano, seja o homem, seja a mulher, ele é uma bateria viva. Então, o que acontece? Nós somos compostos de energia. Os povos do Oriente falam muito sobre isso,
né? Os orientais falam muito sobre uma energia yin e yang, né? Eles têm lá os pensamentos deles, né? Eles têm lá as filosofias deles, mas eles não estão em certo ponto errados, porque de fato nós somos compostos de energia. E muitas vezes a nossa energia está vibrando mal, entendeu? Ela está vibrando numa frequência negativa. E tem gente que a energia está sempre negativa. E isso acaba afetando outras pessoas. E quando a pessoa já tem essa energia negativa, né, a pessoa já está sempre de mau humor, a pessoa está sempre, né, com aquele peso, né, aquela coisa ruim sobre ela, e ela acaba lançando, né, sobre outras pessoas esse sentimento de inveja. Isso acaba muitas vezes trazendo prejuízo. É como se fosse um feitiço de fato sobre a vida dessas pessoas. E acaba muitas vezes prejudicando, muitas vezes causando um acidente, muitas vezes causando uma doença, né? E em certos casos, se a pessoa ela tem um envolvimento mais maléfico, né? Pessoas talvez tenham feito um pacto com entidades do mal, né? Um demônio, alguma coisa assim, pode, quem sabe, levar até a morte outra pessoa, né? É aquela história, né? Que no passado nós ouvíamos, né? Que rogavam praga, né? Ah, fulano rogou uma praga, praga de mãe pega. Toda essa crendice popular, por trás, gente, de toda a lenda, isso é importante, a gente ter esse entendimento de que por trás de todo mito, por trás de toda lenda, por trás de toda crendice, né, sempre tem um fundo de verdade. Então, a gente tem que abrir a nossa mente para começar a ver de forma mais ampla as coisas, né? Nem tudo que acontece é natural, nem tudo que acontece também é espiritual. Existem coisas naturais e existem coisas espirituais. Então a gente tem que buscar discernir essas coisas. E a inveja, né? Nós falamos bastante sobre isso no livro, tá? A gente fala sobre o que a Bíblia fala sobre a inveja, a gente fala sobre a inveja nessa perspectiva natural, né, que é o homem natural já tem uma tendência a invejar o outro e, dependendo da situação, causar inclusive o dano ou mal ao outro, como foi o caso de Caim e Abel, né, onde Caim ficou com inveja de Abel e matou o próprio irmão, né? Então, existe a inveja nessa questão, né, natural, mas também na questão espiritual, de muitas vezes, né, a gente acaba sendo afetado por essas coisas. Mesmo sendo, mas, né, eu sou crente, Guilherme, né? A Bíblia diz que não repousa a maldição, né? Que contra Israel não há maldição, né? E tal. E de fato, né? Se você está bem com Jesus, se você é crente, se você está cheio do Espírito Santo, se você está vibrando numa negativa, numa energia positiva, de fato a inveja ela não vai te destruir, né? Ela não vai te causar muito dano, né? Mas daqui a um pouco você pode ter uma noite mal dormida. Daqui a um pouco ela pode afetar algum parente seu, algum amigo, alguma coisa. Ela pode trazer algum tipo de incômodo, né? Eu digo que a inveja na vida do crente que está firme com Cristo, ela pode trazer algum tipo de incômodo, né? É como se fosse, né, digamos, você sofre um acidente, você está andando com o seu carro, tá? Mas você está com um cinto de segurança, você está bem protegido, né? O seu carro. Digamos que você bata o carro, né? Você não sofreu nenhum dano, você não sofreu nenhum machucado, porque você está bem protegido ali. Mas você vai sofrer o impacto, né? Você sofre aquele, sabe, aquele balançar, aquele impacto, você sofre, né? Um pouco sai do carro até meio tonto, né?
essa colisão, né? O efeito da colisão. E a inveja na vida do crente, né? O crente que eu digo que de fato está vivendo segundo a vontade de Deus, né? Ela acaba, o crente acaba sofrendo, muitas vezes ele nem sente nada, né? Ou outras vezes ele vai sentir um impacto, uma dor de cabeça, um incômodo, né? Uma pessoa na volta atazanando, né? E tal, uma noite mal dormida, e muitas vezes nem sabe o porquê, um certo peso, né? Um certo peso, um certo cansaço, e muitas vezes isso pode ser consequência da inveja, tá? Nem sempre, mas às vezes pode ser. Agora, aquele que não tem Jesus, tá? Ele está totalmente desprotegido. Não que todas as pessoas que não sejam, né, que não sejam cristãs vão ser afetados de forma drástica pela inveja. Não, muitas vezes não. A pessoa não é cristã, mas ela, digamos que ela está vibrando numa boa energia. Aquilo ali vai bater nela, ela vai dar uma tonteada, mas o efeito não vai ser muito negativo. Mas nós sabemos que pessoas que têm certas tendências, pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão com baixa estima, estão ali passando talvez por um momento de depressão, com alguma enfermidade, a enfermidade baixa, ali uma imunidade baixa, onde a energia do corpo dela está mais vulnerável, essa pessoa acaba ficando vulnerável a esses ataques espirituais. E a inveja, muitas vezes, acaba se tornando como se fosse um ataque espiritual contra essa pessoa. E a pessoa pode ficar doente, inclusive, né? Muitas vezes acontecem acidentes, coisas ruins, assim, né? Já sei de situações, né? Inclusive de famílias que foram destruídas por causa deste espírito de inveja, né? Que veio com tanta força sobre a vida de uma família, onde a família acabou, né? Acabou a família, então pode acontecer esse tipo de coisa. São casos mais extremos, né? Então são casos onde a inveja, ela ultrapassa barreiras, né? Ela ultrapassa barreiras naturais e ela acaba se tornando como se fosse uma feitiçaria mesmo. Ela se torna como se fosse um feitiço, né? Basicamente é isso, né? O livro fala bastante coisa interessante. O livro é pequeno, tá, gente? Então o livro, ele não é um livro, né? Ele não é um livro muito grosso, ó. Então ele é um livro interessante, né, para você adquirir, para você dar de presente. Ele é um livro que não importa o seu credo, não importa a sua igreja, a sua religião, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser budista, ateu, né? Ou qualquer outra religião ou crença, que ele é um livro que ele serve para qualquer credo, né? É um livro que traz, sim, abordagens relacionadas à Bíblia, ele traz, sim, abordagens relacionadas ao mundo espiritual, mas ele traz muita coisa do nosso mundo diário, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, e ele é um livro atual, gente. Esse livro fala de coisas atuais. Esse livro fala de coisas do momento, fala da internet, fala das redes sociais, fala do mal que a internet mal utilizada pode causar na vida das pessoas, fala sobre a falsidade das pessoas, fala sobre muita coisa interessante. Então, o livro é muito bom, além de ser muito bonito, né? Ele parece ser meio assustador assim, mas é muito bonito. Ó, vou aproximar para você aqui, ó. Vamos ver, pegar a câmera aqui. Olha a cor, ó, né? É um livro muito bem feito. A câmera não consegue demonstrar pessoalmente assim, é mais bonito ainda, né? Uma arte muito bem feita pelo pessoal lá da editora do Céu, né? Que tem feito o nosso material. O capista dele tem acertado, a gente tem dado dicas e eles têm acertado mesmo, né? Eu disse, quando passei o material para eles, eu disse, eu quero que a capa tenha um olho, assim, um olho com aspecto maligno, porque de fato a inveja é um olhar maligno lançado sobre as nossas vidas. A inveja é coisa do cão, entendeu? A inveja não é de Deus. A inveja
é um sentimento maligno que todos nós estamos sujeitos a ter e nós devemos lutar contra isso. Que Jesus venha nos livrar dessa tentação, que Jesus venha nos livrar de todo esse mal, né? Então fica aqui a dica do nosso livro. Eu vou estar encerrando a live agora, que é uma live rápida, só de apresentação do material, e eu vou estar fazendo outras lives falando sobre essa questão da inveja, abordando de forma mais profunda o assunto. E vem muita coisa legal aí, vem umas situações interessantes aí, vem umas surpresas aí relacionadas a este novo projeto, né? É um novo projeto, tá à venda, à disposição, é R$ 20, gente, é mais barato que um lanche, onde com isso aqui você vai alimentar a sua mente, você vai alimentar o seu conhecimento, né? E vai, de certa forma, fazer você compreender melhor certas coisas. Talvez você esteja passando por certas coisas que você não entenda, e daqui um pouco é o efeito da inveja sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por alguma situação ou já passou por alguma situação complicada ou difícil, e talvez seja uma questão de inveja. Às vezes é esse o problema, né? Então é isso, né? Agradeço aí aos que estão assistindo e aqueles que vão assistir ainda. O livro está disponível para a venda, R$ 20, com frete incluso para todo o Brasil. Esse é o nosso preço promocional. Nosso outro livro, Apocalipse, também está à venda, né? Se você comprar os dois, você ganha desconto, né? É R$ 20 cada livro, com frete incluso em qualquer lugar do Brasil. Não importa onde você esteja, né? Pode ser no Acre, na Amazônia, no Nordeste, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, não importa, Espírito Santo, Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Se você mora na Grande Porto Alegre, possivelmente eu vá lhe entregar pessoalmente o livro. Posso até dar um autógrafo se você quiser. Então, fica a dica, né, do nosso livro, do nosso material, e adquira porque de fato vale a pena. É um material muito bom, né, que foi escrito realmente para ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor deste assunto, que é um assunto bem complexo, né, um pouco polêmico, mas que de certa forma acaba nos atingindo, né? Porque quem nunca passou por uma situação relacionada a isso, né? A inveja. Eu acredito que todos nós já tenhamos passado por algum tipo de situação relacionados à inveja, né? Tudo de bom para vocês, né? Que Deus abençoe suas vidas e tenham um ótimo final de semana. E é só chamar, né? Chama aí no Facebook, no Instagram, manda uma mensagem ali dizendo que quer o livro, a gente combina a entrega, ou pelo WhatsApp 51 996465462. De novo, 51 996465462. Eu vou estar disponibilizando essa live aqui no Facebook e vou estar disponibilizando no nosso canal do YouTube. Entre no nosso canal de YouTube, vai lá, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, que eu estou postando vários vídeos legais lá no canal sobre diversos assuntos, né? Tá bom, gente? Valeu aí, muito obrigado, tudo de bom para vocês.